Olá, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, é tudo bem. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouco da minha história na primeira fase do deserto, de como foi essa entrada pelo deserto. Meu nome é Cláudia e o meu objetivo de compartilhar um pouco dessa primeira fase no deserto é para que você que acabou de entrar no deserto, está na primeira fase, venha entender que esse processo é sim um processo difícil, mas não é impossível de superar. Eu acredito que para a maioria das pessoas, essa é uma das piores fases. A minha fase, a minha entrada pela primeira fase, ela já vem de um abandono na gravidez, qual não esperava. E eu sempre fui aquele tipo de mulher que, para mim, isso era o cúmulo. Para mim, isso era uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer com uma mulher. E mesmo o Senhor sabendo que eu tinha esse sentimento comigo, o Senhor o permitiu. O Senhor, ele vai permitir coisas que nós não aceitamos em nossas vidas. Coisas que nós temos dificuldade em aceitar. Dores sangrentas, o Senhor vai permitir. Porque Ele quer, através da dor, nos raizar nele. Crescer espiritualmente dói. O Senhor, Ele quer, através do nosso testemunho, salvar outras vidas. O ato de Jesus Cristo salvar nossas vidas foi sangrento, foi dolorido. E mesmo assim, o Pai o permitiu. Ele poderia dizer, não, eu não vou permitir você morrer na cruz. Eu não vou permitir você passar por um processo tão árduo. Mas o Pai permitiu, por amor a nós. E com nós não será diferente. Somos pequeno Cristo aqui na terra. Então vamos viver situações semelhantes à de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário toda a dor, toda a humilhação, toda a dificuldade, você e eu venceremos também toda dor, toda humilhação, toda dificuldade, em nome de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra. Eu quero que esse vídeo chegue a você que acabou de entrar no deserto e acha que é o fim da sua vida. Eu também pensei que era o meu fim. Eu quero que esse vídeo chegue a mulheres que foram abandonadas grávidas, como eu fui abandonada. Você, eu, ali naquele clima de amor, de gerando um filho, fruto desse amor. E de repente, por uma brecha aberta, o inimigo vem e acha abertura para trabalhar no relacionamento. E ele vem com tudo. E isso ele já começa a trabalhar na mente. Porque primeiro ele trabalha na mente, para ele ter o total domínio, para agora vem a ação. De que é trazer amante, de que é
virar a cabeça do cônjuge. Que foi o que aconteceu no meu caso. O inimigo trabalhou na mente. E agora eu me vi abandonada, gestante. E foi uma dor terrível, terrível, terrível. E eu tive que o tempo todo pegar essa minha dor, colocar num cantinho, porque eu tinha outros filhos para estar cuidando. Eu tinha uma casa para gerenciar. E eu já tinha sofrido um aborto muito antes, minha primeira gravidez. Então eu já carregava esse trauma do medo de abortar novamente. Então eu tentava prender minhas emoções, sufocar minhas emoções, para que essa criança gerasse com saúde em meu ventre, para que eu não perdesse essa criança. E porque eu precisava de cuidar dos filhos que já estavam comigo, dos filhos o qual o Senhor já tinha me concedido. Pois então, você tá grávida, você tá sem apoio, e você sabe que quando o seu cônjuge está do outro lado, ele não está sozinho. Ele não está levando uma vida de santidade com Deus. Como é a cabeça dessa mulher? Todo dia ao deitar o travesseiro, sozinha, no momento que ela mais precisa de um carinho, de um apoio. E eu tive uma gravidez com muita dificuldade. Uma gravidez muito sofrida no sentido de sintomas negativos. Eu tinha dificuldade de tudo que você imaginar. Eu tinha dificuldade de andar, eu tinha dificuldade de trabalhar, eu tinha dificuldade de tudo. Até o 3º mês da gravidez, eu conseguia fazer tudo. Trabalhando, cuidando da casa. Quando eu cheguei ao 3º mês, eu não conseguia fazer nada. E daí foi só piora. Foi só piora. E aí vem o nascimento da criança. A criança nasce. E o pai retorna novamente para nossas vidas. E eu começo a achar que agora ali será estruturado novamente. Mas não. Novamente o inimigo ainda estava no nosso meio, estava ali ainda, trabalhando na mente. E Deus ainda avisou, Deus ainda falou. Ainda falou qual espírito queria tirar ele de casa. E aconteceu. E agora eu estou sozinha com uma criança de 2 meses que ainda está se adaptando a esse mundo ainda. Para ela é muito difícil ainda adaptar a esse mundo, porque ela ainda sente como se estivesse no útero. E a criança chora dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu querendo também chorar dia e noite. Porque eu descobri coisas difíceis. Coisas que vinham do meu cônjuge. E aí eu novamente tive que sufocar a minha dor novamente. Eu tinha que novamente sufocar e focar nessa criança. Que é essa criança que estava com dificuldade de adaptar a esse novo mundo, porque ela estava acostumada a estar em um útero. E agora eu me vejo com dificuldades financeiras para estar criando essa criança, fralda, gastos. E eu não tive apoio novamente. Eu tive
pequeno apoio por um período muito... Eu tive um apoio financeiro, para ser bem claro, para não parecer que eu tive um apoio de alguém dentro da minha casa me ajudando, não. Eu tive um pequeno apoio financeiro, foi útil, foi. Eu sou grata a esse pequeno apoio financeiro, sou grata. Foi Deus que usou essa pessoa. Mas não foi o suficiente dentro do que eu precisava. Mas foi o suficiente para manter a situação no mínimo possível. E agora eu tive que fazer mudança de casa, mudar de uma casa para outra. E foi aí onde eu entrei no deserto, com aquela dor da perca, no peito, no coração, aquela dor terrível, dor da morte. Porque enquanto você está chorando com a criança no colo, o seu cônjuge está extremamente encantado, encantada com o outro ou a outra. E você está sozinha ou sozinho cuidando de um filho que não é só seu. E você continua sendo uma pessoa que eu passei toda uma gravidez escassa, na escassez de carinho, na escassez de uma vida social, na escassez da saúde. E sabendo de coisas do meu cônjuge, sabendo e chegando a mim, e eu tendo que sufocar a minha dor. Porque eu tinha que ser forte. Situações que eu jamais achei que eu ia viver, situações o qual eu não plantei para viver, situações que eu pedi ao Pai para não deixar acontecer comigo, e o Pai permitiu. Não porque Ele não me ama, porque naquela época Ele queria me trazer a esse lugar. Ele queria forjar em mim o caráter que foi forjado. E tudo que eu queria era morrer na época. Tudo que eu queria era morrer na época. E o Senhor veio cada dia cuidando dessa ferida, me carregando no colo. E a minha intimidade com Deus, que já era um nível o qual eu já gostava, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E isso é tão glorioso. Isso é maravilhoso. Você está face a face com o Pai, com o Criador. Então você que acabou de entrar no deserto, você que está no deserto, Deus é contigo. Não permita a dor te cegar. Eu fui cega muitas vezes no decorrer do meu deserto pela dor. A dor me cegou muito. Ela era tão terrível, ela era tão árdua, tão sangrenta, que eu não conseguia ver que tudo que o meu cônjuge estava fazendo, praticando, era porque uma força maior o estava dominando. Eu reclamava muito, porque era uma forma de desabafar, porque eu não tinha com quem desabafar. Por isso que eu criei esse canal. Porque eu não tive uma Ruth na minha vida. E o Senhor falou, você vai ser a Ruth. Eu não tive uma Ruth na minha vida. Eu não tive a quem ligar, a quem desabafar, a quem falar, eu vou orar com você. Era Deus e eu. E eu estava passando situações financeiras terríveis. Mas dentro dessa situação terrível que eu passei, essa situação financeira, eu passei várias situações financeiras, eu passei torturas emocional,
torturas psicológicas, julgamento. Você que acabou de entrar para o deserto deve estar sofrendo julgamentos. Ninguém vem dar a mão. Ninguém vem falar, estou aqui para te ouvir. Mas julgar sua história no ponto de vista deles, tem muitos. Só que Deus não trabalha dentro da mentalidade dessas pessoas. Deus trabalha dentro do plano dele, que é salvar. É só isso que Deus quer. Salvar. Salvar lares, família, almas, se render aos pés dele, através do seu testemunho que vai vir, através do meu testemunho que já está vindo. Então, fica firme, não deixa a dor te cegar. Não fica ouvindo conselhos de pessoas que não estão alicerçadas em Deus. Ouve a voz de Deus. Mas eu ainda não consigo ouvir a voz de Deus. Se achega mais a Ele. E se Ele não falar direto contigo, Ele vai usar um instrumento dele para falar contigo, até que você esteja em uma intimidade com Ele, no profundo, no qual você vai conseguir ouvir a voz dele. Fica firme no Senhor, nessa sua primeira fase do deserto. Não desista. Os planos do ser humano são planos que ele não sabe onde ele está pisando. Ele não sabe, pensa, vou desistir do meu cônjuge e vou seguir minha vida. Você não só vai estar desistindo do seu cônjuge, como você vai estar desistindo da sua vida, porque muitas vezes Deus não tem um outro relacionamento para você. O objetivo de Deus é restaurar esse relacionamento. E você vai se perder sozinha, porque uma hora a carne vai gritar, porque uma hora você vai cansar de ser só essa mulher, só esse homem que peleja. Você vai querer estar em um momento acompanhado com uma pessoa, e se essa pessoa não é uma pessoa enviada de Deus para a sua vida, não é uma pessoa nos planos de Deus para a sua vida, você vai estar saindo da presença de Deus. Você vai estar sendo acompanhada pelo homem ou acompanhada pela mulher, o qual você trouxe para a sua vida, mas você vai estar desgarrando do autor da vida. Você vai estar deixando de ter uma comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão disso. Não abra mão da comunhão do Espírito Santo por nada. E se você ainda não tem comunhão com o Espírito Santo, não espere. Comece agora a viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Porque sua vida vai fluir de tal forma. Você vai ter um crescimento de tal forma. Você vai ter uma vida que o qual o Pai escreveu para você. Tá bom? Fica com Deus. Obrigada por ter assistido até aqui. Aproveita, se inscreva nesse canal. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa comunidade. E ative o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos. E fica na paz de Jesus e o meu beijo.